Boa noite a todos. Meu nome é Augusta Bengar. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a fé e a caridade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, no capítulo 11 e no capítulo 19. Vamos tentar entender a importância da fé, a importância da prece e da caridade nas nossas vidas. Qual o efeito que causa em nossas vidas? Para iniciarmos os trabalhos, vamos nos preparar para a prece de abertura. Senhor, nosso Pai, que nos ama e que nos protege, dai-nos, Senhor, paciência, resignação e coragem para as nossas vicissitudes da vida. Te pedimos, Senhor, por aqueles menos favorecidos, aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais. Te pedimos por toda a equipe médica que trabalha incansavelmente em benefício do próximo. Que Deus abençoe a todos eles. Que assim seja. Bem, a fé, ela é de origem latim. Fris quer dizer crença, confiança e credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhuma forma de evidência que comprove. A verdadeira preposição em causa. É uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Existe a fé humana e a fé divina. A fé humana ou divina é segundo a aplicação que o homem dá às suas faculdades, em relação às suas necessidades, sejam elas necessidades terrenas ou necessidades celestiais. Então, nós adquirimos confiança. Eu gosto de dizer, ao invés de fé humana, eu gosto de falar fé, confiança humana. Porque nós confiamos em coisas daqui da Terra. Quando eu vou acender uma luz, que eu toco no botão, eu tenho confiança que a luz vai acender. Se eu paguei a conta, é claro. Mesmo que eu não conheça nada de eletricidade e nem de física, não é verdade? Mesmo que eu não tenha o conhecimento, eu tenho uma confiança por um costume que foi adquirido. Eu tenho confiança em alguém, em um familiar, em um parente, em um amigo, porque aquilo me foi adquirido. Eu tenho confiança nas pessoas que representam a minha instituição religiosa, seja um padre, um pastor e um médium. Nós temos também a fé cega. A fé cega, ela nada examina, ela aceita sem controle o que é falso e o que é verdadeiro. E a cada passo ela se choca com a evidência da razão. Então, levado ao excesso, a fé cega nos conduz ao fanatismo. Então, quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Nós temos um exemplo aí que apareceu na mídia do João de Deus, não é? Eu fico assim pensando quanta gente confiando naquela pessoa, não é? E quantas pessoas dali orando, pessoas que vinham do mundo inteiro orando tanto, quantas pessoas dali, será que 10% examinaram como se dava aquele processo, a veracidade daquilo, né? O conhecimento daquela pessoa que se dizia médium, ele não se dizia espírita, ele se dizia espiritualista. Então, às vezes, as pessoas nos decepcionam na nossa confiança, não é verdade? E essa é uma fé cega, porque nós vamos para aquele lugar simplesmente confiando. Então, aquele que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado. Porque na fé cega, cedo ou mais aquilo ali se desmorona. A fé divina é diferente. Não aceitais a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que amais.
crede nas tuas promessas, mas sabei por que o fazes. Então, é preciso saber por que nós amamos. A fé, ela é um sentimento inato ao homem. É um germe que foi depositado no homem, primeiro em estado latente, e deve eclodir e crescer por uma vontade ativa de cada um. Portanto, a fé é um processo em construção. Ela se constrói. E eu posso falar sobre a minha experiência da construção da minha fé. Eu me considero uma pessoa de fé. Me considero. Eu fui criada em uma família, meu pai é judeu, meu avô paterno judeu, minha mãe católica, e eles fugiram para se casar. Naquele tempo não se casava, judeu com católico. E nós, 5 irmãos, frequentávamos a igreja católica. Eu me casei na igreja católica e frequentávamos a sinagoga. Eu estudei na escola israelita, estudei o hebraico, meu irmão fez o bar mitzvah. Então, nós crescemos ali, naquelas duas religiões, convivendo com aquelas duas religiões. Mas então, minha tia me levou para conhecer também a religião espírita, né, para completar a miscelânea religiosa. E ali eu comecei a me interessar pelo que eu via e ouvia, comecei a estudar. Estudei o ESD, como estudo até hoje, e li as obras de Kardec, a codificação, comecei a me interessar por aquilo, pelaquela teoria. Eu tinha muitas dúvidas no início, como todo mundo tem. E ali eu fui caminhando no processo da doutrina, fui construindo minha confiança na doutrina. Depois eu comecei a fazer trabalhos na casa espírita, ingressei na mediúnica como esclarecedora e comecei a ouvir o depoimento daqueles espíritos que se manifestavam. Eu costumo dizer que uma reunião mediúnica equivale a 10 anos de experiência aqui na Terra. Então, é muito enriquecedor. Os depoimentos que a gente ouve dos espíritos, falando sobre a reencarnação, falando da vida após a morte, da lei da causa e do efeito. Então, tudo aquilo que eu fui vendo foi comprovando o que eu já tinha estudado na teoria. E aí eu fui confiando naquelas comunicações, na presença dos espíritos mentores espirituais da casa, e finalmente fui confiando e tendo fé em Deus. Hoje eu tenho fé em Deus e nos irmãos espirituais, eu tenho certeza que eles estão comigo nos momentos que eu preciso, a mesma certeza, apesar de não ver, eu tenho que eles estão junto a mim, como tenho certeza agora que vocês estão aí me ouvindo, mesmo sem ver vocês. É assim a minha fé. Mas como é que eu tenho tanta fé e não consigo o que eu quero? Muitas pessoas se perguntam. Por que é que eu rezo tanto, eu tenho tanta fé, eu rezo muito, e eu nunca ganhei na loteria? Por que isso? Por quê? É preciso algo mais, alguma coisinha mais, além do que a fé. Então, o que é que eu preciso além do que a fé? Quando a gente fala isso, eu me lembro de uma pessoa muito querida, um companheiro de jornada. O nome dele era seu Valdemar França. Ele era uma pessoa espírita há muitos anos e ele presidia o Grupo Espírita Francisco Pinto. É um grupo lá na cidade de Inhambupe, perto de Alagoinhas, aqui na Bahia. Inhambupe, I-N-H-A, Inhambupe. E ele presidia esse centro. Naquela época, há 80 anos atrás, né, eu a conheci depois, porque eu não tenho ainda 80. Ele começava a fazer aqueles trabalhos maravilhosos e a religião católica era muito forte
naquela cidade pequena. E o que aconteceu? Não deixavam, a Igreja Católica não deixavam que os católicos se enterrassem lá na igreja, no cemitério católico. E o que aconteceu? Em 1916 se fundou o cemitério espírita. E seu Valdemar desencarnou, eu o substituí na presidência do centro, fiquei coordenando os trabalhos do centro e também tomando conta do cemitério espírita. Ele existe até hoje. Segundo temos conhecimento, ele é o único do mundo. Não existe outro cemitério espírita no mundo. Se vocês souberem, me avisem para eu não falar errado. E quando nós começamos a tomar conta desse cemitério, como a gente não cobrava para enterrar, muitos católicos queriam se enterrar também no cemitério espírita. E aí nós deixávamos. Ficamos todo mundo junto, misturado, todos os espíritos ali, espíritas e católicos, todo mundo junto, misturado no cemitério espírita, não no cemitério católico. Bem, voltando então ao seu Valdemar, ele dizia uma frase constantemente, repetia muitas vezes: fora da caridade não há salvação. Aquilo ecoou na minha cabeça a vida inteira. E o que é que a gente sabe para merecer o que nós precisamos, além da fé? O merecimento. O merecimento que a gente adquire através da caridade. Irmã Dulce era uma pessoa muito caridosa, ninguém tem dúvida disso. Ela era tão caridosa. Ela não visitava suas creches, os seus hospitais, ela não visitava, não. Ela pegava nos doentes, ela acariciava os doentes, ela carregava as pessoas para além do lugar onde ele precisava estar. Então, ela era uma pessoa boníssima. Mas então, um dia, ela estava orando muito, orando, com muita fé, e disse: Senhor, me ajude, porque eu não tenho mais recursos para pagar as minhas despesas das minhas atividades na casa. E aí, o que foi que aconteceu? Ela teve um merecimento, é claro, tão caridosa que era, nossa irmã Dulce, hoje Santa Dulce. No dia seguinte, Roberto Carlos lhe ligou e lhe deu uma vultuosa doação. Isso ela conta na sua história. Portanto, meus irmãos, além da fé, é preciso merecimento. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve. A fé não se impõe. Muitas pessoas dizem que não têm fé, que não conseguem ter fé. Mas essa fé se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la. A fé, você vai construindo, até a confiança numa pessoa você não constrói devagarzinho. Então, a fé você constrói através do estudo, através da prática da caridade, através da confiança que você adquire durante o longo da sua vida. As provas, entretanto, abundam a nosso redor, né? Eu, particularmente, tenho muitas experiências e comprovações da fé, da lei da causa e efeito, da reencarnação, da vida que a volta dá. Quem é que não tem prova, né, da fé no futuro em relação quando a vida dá uma volta? Não é verdade? E a gente diz, olha aí, fulano, era desse jeito e agora está desse jeito. A vida está dando as voltas. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolver. É preciso, às vezes, pouca coisa para a pessoa desenvolver a sua fé. Comigo, particularmente, foi assim. Eu acho que eu trouxe os meus conhecimentos do Espiritismo de outras vidas, porque foi muito fácil eu desenvolver e minha fé eclodir dentro de mim. Porque a fé é como se andar de bicicleta.
se você aprende e adquire, você não perde mais. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência, é crença e confiança. Porque se Deus é soberanamente bom e justo, portanto, a causa dos nossos sofrimentos também deve ser justa. Isso está provado nos estudos, na lei da causa e efeito, nos depoimentos dos espíritos. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Aquele que sofre e que tiver fé como apoio será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. Mateus, capítulo 17, diz o seguinte: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Jesus pediu a seus discípulos que curasse aquele jovem, e os discípulos não conseguiram. Jesus foi lá e retirou o espírito obsessor daquele jovem. E os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos curar? E Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas que montanha é essa que Jesus se refere? Será que é uma montanha de areia, de terra? As montanhas que Jesus se refere são os obstáculos que nós colocamos nas nossas vidas, as montanhas que nós não conseguimos tirar. São as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São essas montanhas que atravancam o nosso progresso e também o progresso da humanidade. Tem pessoas que têm uma fé muito forte, né? Tem gente que diz assim: olha, ora aí por mim, porque sua fé é muito forte, não é? Você não conhece pessoas que dizem assim a outra? Então, tem fé que são robustas. Então, por quê? Porque tem perseverança, tem energia e os recursos necessários para vencer os seus obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. E tem aqueles que têm fé vacilante, só tem incerteza, hesitação e nem sequer procura o meio de vencer, porque acha que não vai ter possibilidade de conseguir o que precisa. A fé verdadeira, ela é muito calma, ela confere a paciência de quem sabe esperar, porque estando apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de se chegar àquilo que se deseja. Então, a verdadeira fé, ela se alia à humildade. Aquele que possui humildade deposita sua confiança em Deus. Por isso que Deus envia os seus mensageiros para o seu auxílio. Meus irmãos, o poder da fé, ele tem uma aplicação direta na ação fluídica. E nós vamos ver isso. E na ação magnética. Mas na frente a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Então, graças a ela, o homem age sobre o fluido, seu agente universal. Modifica-lhe a qualidade e lhe dá um impulso quase irresistível. Então, essa é a razão porque Jesus disse a seus discípulos: se não quiserdes e não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então, para operar uma cura, é preciso ter uma fé ardente, é preciso ter muita vontade para fazer o bem e para ter a capacidade de modificar o fluido, você tem que ter um poder fluídico a nosso favor para realizar a cura. Portanto, a fé necessita de uma base. Essa base é a perfeita compreensão daquilo que devemos crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Eu vi as manifestações dos espíritos na minha frente, não é? Eu vi eles se manifestando quando eu comecei na reunião mediúnica, mas eu já compreendia como aquele processo se dava, como ele acontecia, porque eu já tinha estudado.
nas obras, o livro dos médiuns. Então eu compreendia com muita facilidade. Então a fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Então a gente crê porque se tem certeza daquilo. E se você está certo, é porque você compreendeu. No Evangelho nos fala da figueira seca. Figueiras são árvores frondosas, mas Jesus e seus discípulos encontraram-se sem frutos. E é por isso que Jesus condena a figueira à esterilidade, pois dia virá que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer, analogicamente falando, de todos os sistemas, de todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizam dos recursos que nós temos, que somos dotados, serão como a figueira seca. E que recursos são esses que nós temos? Muitos. A começar pelos nossos olhos que veem, nossas mãos, nosso cérebro, nossa inteligência, nossa boca, a nossa profissão. Então, a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade não produzem o bem. Pessoas que falam bem, né? Que discursam muito bonito, têm um verniz muito grande, mas só agradam aos ouvidos, nas atitudes não agradam. Então a figueira é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Os médiuns têm um papel muito importante nisso. Os médiuns podem e devem ser úteis. Eles são intérpretes dos espíritos. Eles suprem o organismo material que falta aos espíritos para eles transmitirem as suas instruções, ou então para que serem ajudados nos momentos da sua comunicação. Então, eis porque as pessoas são dotadas da mediunidade. Então, é preciso que as pessoas e os médiuns dispensem o alimento espiritual a esses irmãos que se comunicam. Os esclarecedores, por sua vez, têm o papel de dar a palavra do conforto. Então, olhe quanta utilidade podemos todos nós ter para com o próximo. A fé, ela pode ser proveitosa se ela for ativa. Ela não pode adormecer. Então não adianta nós ficarmos em casa simplesmente orando, orando e orando. Muitas Ave-Marias, muito Pai Nosso, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, e nada adianta, nada adianta. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. A esperança, a caridade e a fé. A fé sincera, ela é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuem e nem mesmo desejariam possuir. Encontra as palavras persuasivas que penetram na alma. Então, você pode contagiar as pessoas com a sua fé. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmitir aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula aos outros a enfrentar as vicissitudes da vida. Então, eu falo sempre da minha esperança, da minha experiência, da minha fé e, principalmente, do que eu passei, das minhas experiências exitosas, com base na minha fé. Então, a fé, ela beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento. Os espíritos no umbral, eles sofrem durante anos, às vezes séculos, não é verdade? E eles ficam ali sofrendo, blasfemando, mas chega um momento em que eles dizem: Senhor, me ajude. Esse é o momento da prece.
Meus irmãos, a prece. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos nossos lábios na hora da prece. Porque a prece é um orvalho divino que suaviza o excesso e o calor das nossas paixões. A prece, ela é filha predileta da fé. Ela nos leva ao caminho que conduz a Deus. Santo Agostinho, Paris, 1861. A prece é um sustentáculo da nossa alma. Mas elas por si só não bastam. É preciso estar apoiada na fé, uma fé viva na bondade de Deus. Então, se tem fé, oramos. Se oramos, devemos ter fé. A prece mecânica não toca o coração. Anete Guimarães, ela fala em uma das suas palestras, ela fala sobre o poder da fé. Quem quiser ouvir, bota na internet. Anete Guimarães, o poder da fé. Ela fala sobre a prece mecânica, aquela que a gente costuma fazer 200 Pai Nosso, Maria cheia de graça, com bolso, Maria, Mãe de Deus, vai quando... Então, essa fé, essa prece, não é tocada ao coração. A prece sentida é que vai fazer todo o efeito. E que efeito é esse, Augusta? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a fé e a oração colocam a pessoa em contato com Deus, estabelecendo, de acordo com a forma e com o conteúdo, uma relação de submissão e de identidade. A submissão, quando a gente ora, vem da atitude petitória e louvatória. Nós pedimos e louvamos a Deus. E a identidade de uma tentativa de identificação com os objetivos divinos. Então, a caridade e o merecimento. É o merecimento. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Mas se peço, também dou. E dou muito. É dando que se recebe. Caritas, Roma, 1861. Ainda Caritas. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Olha que coisa linda! Levar a nossa árvore cheia das nossas boas ações para Deus. E Ele vai carregar com a beneficência, com tudo aquilo que nós merecemos, não é verdade? Aí eu fico pensando, como é que está a minha árvore? Será que ela está muito seca? Será que ela está frondosa? Não sei. Mas posso resolver isso. O mandamento, honrai teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque como é que a gente pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, em todos os ensinamentos, mostras essas virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Bem-aventurado, diz eles, os pobres de espírito. Bem-aventurados que têm coração puro. Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados misericordiosos. Amai a vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejai que fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as vossas ofensas se quereis ser perdoados. É o que a gente pede todo dia quando faz o Pai Nosso. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar ao outro. A caridade, ela é complacência,
piedade, bondade, compaixão, indulgência para com as imperfeições humanas e perdão das ofensas. Na expressão mais comum é o amor ao próximo. E qual é o maior mandamento da lei? O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É preciso amar e entender. Para entender, é preciso estudar, é preciso compreender. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade ao próximo. Segundo São Pedro, a caridade é paciente e é benigna, não é invejosa, não é ambiciosa, não se irrita, não suspeita mal, tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, dessas três virtudes, a fé e a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. E a pandemia veio para desenvolver a caridade em nós, não foi? Quantas pessoas ajudando os outros, quanto sofrimento estamos vendo. E aquela caridade que estava, aquele sentimento de caridade que estava guardado dentro de nós, eclodiu. E tantas pessoas ajudando ao próximo. Então, o egoísmo é a chaga da humanidade, que deve desaparecer da Terra, porque impede o progresso moral. Nós vimos, às vezes, tanto egoísmo, né, entre os políticos, tanta corrupção, entre nós mesmos, né, parentes e amigos, tanta coisa acontecendo no nosso mundo, tudo por conta do egoísmo. Então, ele é a negação da caridade, é o maior obstáculo para a felicidade do homem. A vida terrena serve para que nós nos aperfeiçoamos. E a gente conquista esse aperfeiçoamento mais fácil com a ajuda do corpo e do mundo material, porque o mundo material nos dá tanta prova, a gente precisa provar tanto quando está aqui, não é? De que progredimos ou não progredimos. As vicissitudes comuns da vida, as nossas diversidades, porque nós temos sim diversidades, não é? Dentro de casa, no trabalho, na família, temos diversidade, temos tendências diferentes, tendências políticas, filosóficas, ideológicas. Então, nós temos necessidade diferente. São também um meio da gente se aperfeiçoar, porque a gente exercita a caridade. A gente tem que abrir concessões, tem que fazer sacrifícios para manter a harmonia daquele ambiente. A pandemia também veio para isso. Olha quanta coisa estamos precisando fazer, convivendo tão perto um do outro, principalmente na família, os cônjuges, os filhos dentro de casa o dia inteiro, não é verdade? Estamos tão próximos e vemos tantas diferenças nas nossas vidas. Na época da eleição, quantas pessoas se separaram, quantas pessoas brigaram, saíram das redes sociais porque não toleravam a posição política do outro, né? E eu costumo dizer que eu tenho várias amigas que são diferentes da ideologia política, da minha ideologia política, mas isso nunca foi problema. Nós íamos almoçar, nós íamos tomar cafezinho, nós conversávamos todos juntos. Eu tenho amigas também que são diferentes da minha religião e que não aceitam a minha religião. Mas também não tem problema, a gente não fala sobre religião. A gente fala sobre amor, a gente se diverte, a gente come pizza junto. É preciso se tolerar, né? É preciso abrir concessões, é preciso fazer sacrifícios. Então, a caridade moral consiste em nos suportarmos um ao outro, que é o que menos a gente tem visto as pessoas fazendo. Por isso, tantas mortes, tantas matanças, suicídios, não é verdade? Então, a gente precisa não se incomodar com as faltas alheias. Isso é caridade. A gente precisa se fazer de surdo. Quando ouve uma palavra irônica, quando ouve uma fofoca a nosso respeito, ou um sorriso desdenhoso, a gente não pode julgar as pessoas. A gente precisa simplesmente deixar que essas pessoas amadureçam.
Eu costumo dizer muito que o fruto só cai da árvore quando está maduro. É preciso que as pessoas amadureçam e é preciso que a gente dê o tempo para eles. É necessário também amar os infelizes e os criminosos, porque quando a gente ama, eles recebem aquele sentimento de amor em seu coração e eles podem se arrepender. E com o arrependimento será concedido o perdão e a misericórdia. Foi como a gente falou com os espíritos no umbral. Então, pensais que nós temos mais conhecimento, nós conhecemos a Deus, e eles, os criminosos e os infelizes, não conhecem a Deus. Uma forma também muito importante de fazer a caridade é a divulgação. É preciso sabermos divulgar. Observem uma coisa. Quando eu era nova, na minha caminhada espírita, eu não dizia para ninguém que eu era espírita. Eu entrava e saía, entrava muda e saía calada, ninguém sabia. No trabalho. Depois ouvi isso, que é preciso a importância da divulgação, e eu agora faço como a galinha. A galinha não cacareja quando põe o ovo, pois então eu cacarejo. Eu digo a todo mundo que eu sou espírita. Em qualquer circunstância, me dê uma oportunidade, eu digo. Porque muitas vezes você está conversando com uma pessoa e você diz que é espírita, a pessoa é simpatizante, tem um monte de dúvidas e diz como é a reencarnação, e como é a lei da causa e efeito, e como é a vida após a morte. E você começa a conversar com aquela pessoa e desperta aquela pessoa. E aí, de repente, você faz um convite para ela se frequentar um centro espírita, assistir uma boa palestra. Então, isso é divulgação. Nesse momento, você abriu uma brecha que você permitiu entrar no coração daquela pessoa. Então, essa também é uma forma de caridade. Jesus disse, ide e pregai. Eu me lembro de uma pessoa muito querida, que era minha amiga e ainda é hoje, nós trabalhávamos juntas. Eu ainda era bem jovem, ela também, e eu sempre tinha do meu lado um evangelho espírita, que eu sempre lia, e ela perguntava, quando a gente sentava para almoçar, dizia assim, o que esse livro fala? Esse livro aí é o quê? Eu dizia, fala da reencarnação, aí falava um pouquinho, aí eu falava um pouquinho da vida após a morte, e ela tinha uma risada muito solta, ela ria e dizia assim, eu não acredito em nada disso. E eu, né? E de vez em quando ela estava me perguntando, o que mais fala? Aí, desse livro aí, fale mais um pouco. Um dia, eu disse assim para ela, eu entreguei um romance espírita para ela ler. Foi um romance muito envolvente, que eu também, um romance que eu li, e eu disse, isso vai envolvê-la. E eu entreguei a ela e disse assim, olha, eu vou lhe pedir para você ler esse livro. Leia até a página 10. Pelo menos até a página 10, eu gostaria que você lesse. Se você não gostar, pode parar na página 10 e me devolver o livro. Tá bom? Tá bom. Quando chegou no outro dia, ela fez assim, Augusta, eu li o livro todo de noite, eu acabei o livro. Que coisa maravilhosa, me fale mais, por que isso no livro e por que aquilo? Né? É um livro de cunho espírita. Hoje em dia ela é espírita, passando por um tratamento de saúde com muita paciência, com muita resignação, e é muito bom saber que eu pude divulgar o espiritismo para ela e para outras pessoas, que eu pude colocar uma sementinha no seu coração. Porque segundo a parábola do semeador, o coração das pessoas pode ter um solo fértil. E é preciso só que a gente jogue a semente. Portanto, meus irmãos, a gente ouve no Evangelho a fala da nossa querida irmã Rosália, Paris, 1860. Diz assim, ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível os infelizes, para encontrardes, ao sair do vosso invocólico terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos. Imagine
quando a gente desencarnar, a gente encontrar um cortejo de espíritos nos esperando, aqueles que a gente ajudou. É meu sonho de consumo isso, viu? Amai, pois, o vosso próximo, amai como a vós mesmo. Não repelis os desgraçados, que talvez seja um irmão, um pai, um parente querido de outras encarnações. Já pensou o desespero quando a gente chega lá e vê que não ajudou aqueles a quem nos pediram ajuda e eram tão próximos e queridos? E ela ainda diz: reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. É dando o que se recebe. Então, ela ajudou enquanto estava aqui, aquele pobre infeliz, e quando chegou na erraticidade, ele que estava ajudando ela, e ela estava a pedir a ele. Que coisa maravilhosa. No Livro dos Espíritos, na questão 888, que pensar da esmola? O homem que pede esmola se degrada moralmente e fisicamente, se embrutece. Eu sempre digo isso. Como é tão humilhante estender a mão para pedir uma esmola? É muita humilhação, é muita humildade de quem faz também. Então, condeneis a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas a maneira como ela é dada. Então, não é preciso que a gente espera que aquele ou aquela vizinho, um familiar, ligue pedindo ajuda. Nós podemos ir até eles, sem esperar que peçam. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Questão 893. A mais meritória é a caridade desinteressada. Se a gente não pode fazer caridade nenhuma, vamos pelo menos orar. Se a gente passa na rua e vê uma pessoa na rua, um morador de rua, um mendigo pedindo esmola, se a gente nada pode fazer materialmente, a gente pelo menos ora. Ora e pede a Deus por ele, porque a nossa oração pode levar ao seu coração também o arrependimento. Muita gente lamenta porque não tem recursos para ajudar, não é verdade? Mas a gente tem muita forma de fazer a caridade pelo nosso próprio trabalho. Um médico fazendo um trabalho voluntário, uma nutricionista, uma enfermeira, um pedreiro também pode ajudar a construir uma casa de um vizinho que não tem recursos, está morando na rua, um eletricista para instalar a parte elétrica de alguma casa. Então, a gente pode ajudar aos outros, porque essas pessoas não precisam vir nos pedir. A gente pode ajudar com a nossa inteligência também, contabilidade, né? Da profissão. Então, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. E a piedade? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. Deixai o vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos alheios, porque vossas lágrimas são bálsamo que derrameis nas suas feridas. Olha que coisa mais linda! A piedade, a gente olhar para o outro e dizer: meu Deus, quanto sofrimento! Meu Deus, tende misericórdia dessa pessoa. Espírito de luz, derramai sobre ela os bálsamos salutares para o seu corpo, para o espírito daquela mãe em aflição. A piedade. Meus irmãos, recentemente, na revista Veja, datada de 9/12/2020, agora, a Sociedade Brasileira de Cardiologia de São Paulo, que é muito conceituada, publicou um documento sobre a relevância da espiritualidade, da compaixão e do perdão no tratamento das diversas doenças. Relevância da espiritualidade, da compaixão e do perdão no tratamento de diversas doenças. Então, eles faziam várias abordagens para aferir o comportamento das pessoas.
Qual a sua capacidade de perdoar? Você guarda mágoa? Você tem fé? Você frequenta cultos religiosos? E outras perguntas mais associadas à espiritualidade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, São Paulo, ela diz que a postura faz bem aos corações. Então, o objetivo era de prevenir problemas e descobrir causas de enfermidades que não são detectadas pelos exames convencionais, como as dores crônicas, como a insônia e até a depressão. Então, o documento refere 368 estudos internacionais sobre o assunto nos últimos anos. O estudo de Harvard atestou que ir à igreja ao menos uma vez por semana pode reduzir a mortalidade de 20 a 30% em um período de até 15 anos. Eu já tenho aí um lucrozinho, porque eu frequento o centro espírita desde pequena. Então, o ponto básico desse estudo é para explicar o papel da fé e da associação com o modo de ver a vida. Então, pacientes mais otimistas tendem a aderir mais ativamente ao seu tratamento médico. Então, outra explicação lógica é a associação da crença com os hormônios. Então, a prática religiosa está associada à secreção de endorfina e dopamina, substância do prazer e do bem-estar. Recentemente, eu fiz uma palestra falando sobre o jugo leve, falando que quando a gente caminha com Jesus, a parte religiosa e a fé produz endorfina e dopamina, que faz com que o portão que temos no cérebro, o portão para a dor, se feche. E há, então, prazer e bem-estar, ao invés de dor. Já ao contrário, a mágoa gerada pelo ressentimento deflagra o estresse e, por defesa, o organismo então produz cortisol e adrenalina, que em excesso são nocivos e vai acelerar as atividades inflamatórias do nosso corpo. Atualmente, em cada 10 universidades dos Estados Unidos, 9 incluíram na grade escolar o tema espiritualidade e saúde. Olha que maravilha. No Brasil, ainda andamos a passos lentos nessa questão. Então, é dito que, no Evangelho, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quiserem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamar de prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento da faculdade humana. É o desenvolvimento de quê? Da fé, da vontade de fazer a caridade, para que nós possamos produzir os hormônios que fecham o portão da dor. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10. Anete Guimarães nos fala, na sua palestra sobre o poder da fé, ela fala que, baseado em estudos científicos, disse que a religiosidade, a conexão com Deus, altera o nosso estado imunológico para melhor. Então, muda o cérebro da pessoa, promove potencialidades imagináveis. Os neuropeptídeos derramam na nossa corrente sanguínea e vai para todos os nossos órgãos aquele benefício. E o estresse, ao contrário da religiosidade, piora o nosso estado imunológico em 62%. Isso são os estudos científicos que falam. Então, o biomagnetismo, que na verdade é o passe, já tem nos hospitais, segundo ela falou. Não conheço aqui no Brasil, né? Esses estudos são de fora. Então, esse passe tem propriedades terapêuticas e ativa as enzimas regenerativas, ou seja, o passe melhora. Diz que nesses hospitais já existe o pedido
do biomagnetismo. A pessoa inclui o biomagnetismo na sua conta hospitalar. Olha que coisa maravilhosa, né? Portanto, meu irmão, o poder da prece se estende além da crença, muito mais. Se estende além da crença religiosa. Ele tem influência no estado físico, psicológico e espiritual de quem a utiliza. A prece alivia, acalma e cura. A fé nos leva à piedade, nos leva à caridade, nos leva à prece. E tudo isso é fundamental para a nossa saúde física, mental e espiritual, conforme comprova os estudos científicos. Vamos então nos preparar para a prece de encerramento. Eu agradeço a todos vocês a atenção. Senhor, nesse momento te pedimos, Pai, que nos abençoe, que nos ilumine. Nós te pedimos, Senhor, que possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje e que a nossa fé possa eclodir em tua direção e que as nossas preces saiam dos nossos corações e que através da fé e da piedade possamos ser mais caridosos e amar ao próximo como a nós mesmos, porque fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos.